Boa noite, gente. Iniciando a nossa live de hoje falando sobre obsessão. Esta é a terceira live do tema mediunidade. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tive problema de transmitir essa live pelo YouTube. Não sei porquê, não estava conectando no YouTube. E como o link deste vídeo estava conectado com o YouTube, eu resolvi iniciar a live por este link. Então, você que está chegando agora, eu vou dar mais um tempinho e já vou iniciar o tema de hoje. Essa live vai ficar gravada para quem quiser consultar sobre o tema. Lembrando que no YouTube, no canal Aposofia, @Douglas Guimel, eu tenho 3 videoaulas falando sobre obsessão. E ainda tem mais 1 ou 2 vídeos, se não me engano, também falando sobre obsessão. Obsessão é um tema muito complexo e de extrema importância para a saúde mental. Por que eu falo de espiritualidade sendo terapeuta e coach holístico? Porque como a nossa terapia é holística, nós sabemos que toda doença começa no emocional. Ela tem origem emocional. E ela acaba sendo somatizada fisicamente. E em alguns casos ela acaba atingindo o campo mental. E quando ela atinge o campo mental, você acaba entrando em ressonância, em frequência vibratória com outros espíritos. Ok? Essa ressonância já se dá a nível emocional? Sem dúvida que sim. Por quê? O campo, o plano onde vivem os espíritos, que é o mundo astral, ele possui uma frequência vibratória intensa, emocional e instintiva. Então você acaba vibrando medo, atraindo espíritos medrosos. Se você vibra raiva, você vai atrair espíritos que também vibram ódio, raiva, que vibram nesta frequência vibratória, né? Nesta frequência. Se você vibra culpa, você vai atrair espíritos que se sentem culpados. E aí você passa a vir a ter transtornos como a depressão, por exemplo. E outros transtornos como o borderline, por exemplo, também. Existem vários transtornos mentais que numa próxima live eu vou falar qual a sua associação com estados obsessivos. Por quê? Os transtornos mentais, eles estão diretamente ligados a estados obsessivos. E quais são os estados obsessivos conhecidos, né? Que nós conhecemos. Primeira obsessão é aquela obsessão que você conhece, que é o encosto, ocasionado por espíritos perdidos. Você senta num bar para tomar uma cerveja, um vinho qualquer, e você está ali vibrando, tomando aquela bebida para esquecer algo, para chorar suas mágoas. Então, o que acontece? Acontece que muitas das vezes os espíritos, quando eles desencarnam, eles acabam continuando frequentando os mesmos ambientes que eles frequentavam quando eram encarnados. Então, quando você senta num bar para pedir uma cerveja, não tenha dúvida que ali naquele bar encontram-se espíritos. Seja muito bem-vinda, Piedade, boa noite. Ali encontram-se espíritos que vibram carentes de bebida, de álcool. Então você vai chorar suas mágoas e calha de um espírito daquele vibrar junto contigo esta mesma mágoa. Se você está chorando a perda de um amor, ali tem um espírito desencarnado que também chorava as suas mágoas de amor no bar.
ele encontrou um prato cheio, ou seja, encontrou a mesma frequência com a qual ele ressoa, ou seja, os mesmos temas, chorando por um amor perdido e se entregando, né, à bebida, à aguardente, né? Então você acaba contraindo esse tipo de obsessor. Então é fundamental entender que todos esses espíritos, quando eles desencarnam, né, eles, na verdade, eles vão continuar nesta mesma frequência vibratória de quando eram encarnados. Então, se a pessoa tinha um hábito de beber, ela vai continuar frequentando bares, botecos, lugares onde há bebida. Se ela gostava de usar drogas, ela vai continuar frequentando ambientes onde se reúnem os drogados. Se ela gostava de sexo, ela vai continuar frequentando, né, motéis, bordéis ou ambientes onde possa haver ali, né, acordos, encontros, né, aqueles bares onde eventualmente você encontra com alguém e dali você já sai para uma relação sexual com aquela pessoa. Então esses espíritos, eles gostam desses ambientes. Espíritos que viviam, que gostavam de briga, que se envolviam, né, brigões, vamos dizer assim, né, que se envolviam em brigas, sabe, aquelas pessoas que qualquer motivo elas estão envolvidas em alguma confusão. Se você então começa a vibrar raiva, ódio, você vai acabar atraindo esses tipos de espíritos. Se você vibra medo, você vai atrair espíritos medrosos pela frequência vibratória. Você está com medo de algo, quando pensa que não, teu medo está somado, ou seja, ele é maior do que o normal. Por quê? Porque existem outros espíritos ali colados na tua psique, ressoando frequências vibratórias mentais e emocionais contigo, né, na mesma sintonia, e o medo que antes ele era 10%, ele passou a ser 50%, 70%, e você não sabe por que você está com medo exacerbado. Então esse tipo de obsessão ela é considerada simples quando ela é detectada logo no início. Você percebe que você tem hábito de beber uma cerveja, você agora está adquirindo o hábito de beber 2, 3, 4, até o dono do bar está estranhando que você não era habituado a beber tanto assim. Então é hora de você questionar, por que eu passei a beber mais do que o normal? Por que eu fiquei linfomaníaco, né? Desejoso mais de sexo do que o normal? Por que eu passei a usar droga? Coisa que antes eu não tinha interesse, eu passei a ter interesse. Começou a surgir uns pensamentos do nada, o desejo por drogas. E quando eu falo de drogas, é fundamental entender que existem drogas legalizadas. Ninguém fala disso, né, gente? As drogas de farmácia, lamentavelmente, são drogas. Ou vocês pensam que são medicamentos que vão curar alguém? Não, ledo engano, eles não irão curar, eles irão te dar uma falsa sensação de que você agora está tranquilo. Ou seja, a sua depressão está sob controle, a tua ansiedade está sob controle. Você está passando a dormir um sono pesado e no dia seguinte você acorda mais cansado do que quando foi dormir ao tomar aquele medicamento. Efigênia, seja muito bem-vinda. Entende? Então, o que acontece? Essas drogas também possuem espíritos que têm afinidade com esses tipos de medicamentos. Existem pessoas que são verdadeiramente viciadas em tomar ansiolíticos, em tomar antidepressivos, em tomar os mais variados tipos de medicamentos que as faz se sentir tranquila, em paz, está tudo sob controle. Então você passa a ter aí prejuízos, né, psíquicos, cognitivos, prejuízos emocionais, a tua emoção não é mais a mesma de antes. Então você passa a ter
uma frequência vibratória muito mais afim, porque o que acontece? Se você colocar um equipamento, né, aquele equipamento que se adapta a 110, a 220, existem alguns equipamentos que se adaptam automaticamente à voltagem. Então, se você colocar 110, é uma coisa. Se ele entrar no 220, né, ele continua funcionando, só que de uma forma diferente de 110. Nós somos a mesma coisa. Você está aqui, uma boa, tranquilo, light, e de repente você está agitado, não sei o quê, começar a falar mais rápido, né? Então, assim, isso acontece não só a nível mental, como também a nível emocional. Ou seja, você pode ficar com emocional à flor da pele, sabe? Nada que a pessoa, qualquer coisinha que a pessoa falar, aquilo já te atinge, sabe? Então, assim, você passa a ficar mais sensível, correto? Há casos em que você pode estar também sob a influência de espíritos que te faz ficar menos sensível. Existe esse tipo de caso de obsessão, sim, tá? Que eu espero poder falar ainda nesta live. Falar de obsessão é uma coisa muito complexa, tá, gente? É muito assunto, dá pra manga. Dá pano pra manga, tá, gente? É muita coisa. Então, se você se interessa e quer entender um pouco mais sobre obsessão, eu espero poder contribuir de alguma forma. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar na live, né, no chat, e eu terei o prazer de, no momento oportuno, responder esta pergunta, ok? Então vamos lá. A obsessão simples, como eu disse, ela é simples porque ela se dá de uma forma simples, ou seja, você entrou num ambiente e saiu acompanhado, ou seja, o espírito que estava ali passou a te acompanhar, né? Ela é simples porque, né, você pode ter ido num cemitério, lugares onde você pode pegar essas energias. Cemitério, chegou de um cemitério, existem alguns procedimentos que eu te aconselho, né? Tomar um banho de sal grosso, tirar aquela roupa de cima, né, se puder, e não entrar em casa com o calçado com que você utilizou no cemitério. Seria interessantíssimo você não fazer isso, porque aquela terra que você pisa, ela vem carregada de larvas astrais, sabe? De uma série de outras influências que não são só de espíritos, mas de energias extremamente densas e que você acaba carregando para dentro da tua casa. Quando você entra com terra do cemitério da tua casa, você está estendendo, tá? Agora eu estou falando a nível de conhecimento, tá? Até metafísico, tá? Você está você está ampliando a Terra Santa, digamos assim, tá? Quando você entra com o pé sujo de terra, então de repente choveu, e você pisou naquela terra do cemitério, você entrou na tua casa, você está levando o cemitério para dentro da tua casa. Eventualmente vem espíritos no teu calço e está entrando junto contigo na tua casa. Ele pensa que ali é uma extensão do ambiente onde ele se encontrava. É complicadíssimo, tá, gente? Por isso, né, terra de cemitério, né, raspas de catacumba, tudo isso, flores, não se pega nada no cemitério e leva para dentro de casa. Jamais faça isso, ok? Você está levando aquela energia para dentro da tua casa, tá? Então, cemitérios, hospitais, tem gente que faz pouco caso, não tem ideia. Hospital ainda é pior do que cemitério. Por quê? Porque quantos espíritos que morreram se encontram sofrendo da doença ainda, circulando por aqueles hospitais? Os hospitais fazem defumação, fazem um descarrego, uma limpeza do ambiente astral do hospital? Não fazem, porque eles desconhecem até esse assunto, sabe? O hospital, eu particularmente, eu detesto ambientes. Eu passo uma noite no cemitério, mas se eu puder, eu não passo algumas horas dentro de um hospital. Eu, particularmente, apesar de ser terapeuta holístico, tá? Quando eu vou ao hospital, se eu tiver que ir, eu vou extremamente preparado e protegido, porque é um lugar que realmente
os espíritos sofredores adoram frequentar. Vocês querem ver um ambiente também extremamente carregado e que vocês nem se dão conta? Igreja, sobretudo igreja católica. Assim, de espíritos sofredores frequentam uma igreja. Por isso, alguns espíritos têm aquele hábito de, ao sair da igreja, sair de costas, da mesma forma que sai de um cemitério. Entende? Então você vai pedir lá uma missa para um desencarnado, você sempre sai de costas. Porque se você não sai de costas, você corre o risco de um irmãozinho te acompanhar. Entende? Isso aí é uma tática que você usa, né? Sair de costas, que é o quê? O espírito ele não tem noção de que você, né, tá dando ré, né? Vamos dizer assim, né? Que a tendência dos espíritos é te acompanharem pelas costas. Eles gostam dessa região aqui da nuca e até a região do cóccix, entende? Então é onde eles costumam se acostar, entende? Inclusive quando você vai beber, quase sempre tem quem tem a evidência vai ver que tem um irmãozinho ali na tua nuca bebendo junto com você, usando droga, praticando sexo. Quando você está com um desejo exacerbado sexual, você tem que questionar, ué, de onde vem isso? Ah, eu fiquei potente, agora eu tô que tô. Cuidado, porque você pode estar sendo sugado. Porque esses espíritos precisam do teu corpo. Como eles não possuem um corpo físico, eles não possuem a sensação. Eles continuam tendo desejo, mas eles não conseguem satisfazer esse desejo se não tiver um corpo físico que transmita essa sensação de prazer, o prazer do álcool, o prazer da droga, o prazer do sexo. Entende? Então, sempre que você tem uma alteração nesses desejos, eles passam a ser acima do normal, do que você se conhece, a não ser que você sempre já foi assim por natureza. Aí tudo bem, bacana. Mas quando você sente uma mudança, então é necessário você estar atento se não está tendo ali alguma influência. A qualquer lugar você pode pegar a influência de um obsessor. Ao apertar as mãos de uma pessoa que está carregada, através desse simples contato, esse obsessor, ao sentir uma frequência vibratória talvez mais afim contigo, ou de alguém, famosos médiuns esponja, de alguém que possa lhes dar ali um suporte, que ele considera como sendo um suporte, ou uma porta mais aberta, como é o caso dos médiuns esponja, ele passa a sair daquele irmãozinho e passar para você. Ele saiu descarregado, ele saiu limpo, e você ficou carregado, você ficou pesado. Eis a importância de você tomar cuidado com quem você se relaciona, quem você coloca dentro da tua casa, sabe? A pessoa chega da rua com cigarro aceso. Fica atento a isto. Eu, particularmente, a primeira coisa que eu faço, você tem como apagar o teu cigarro? Gente, eu falo, se a pessoa vem da rua com cigarro aceso, ela não vai entrar na minha casa. Porque isto já é uma ferramenta de atração desses espíritos. Ela, depois que entrou, aí tudo bem. Se ela quiser ir lá para a varanda, acender o cigarrinho dela, ela vai acender o cigarrinho dela. Mas entrar fumando, não. Entrar com um copo de bebida, de jeito nenhum. Então fiquem atentos, porque são detalhes, coisas simples e que você não percebe. Jamais permita que alguém sente na tua cama, tá? Jamais permita que certas pessoas cheguem em certos ambientes da tua casa. Isto é para você se precaver. Você sentiu que a energia da pessoa não está legal, ela está falando de coisas que não é interessante, está falando de violência, está falando de coisas, entende? Então procura manter cada pessoa no seu quadrado, como diz, né? Olá, Renata, seja muito bem-vinda. Eu tive que trazer a live do YouTube para o Facebook, que eu não consegui de forma alguma iniciar a live pelo YouTube, né? Mas ela vai ficar aqui no Facebook. No YouTube eu tenho outros vídeos, aula inclusive, falando sobre obsessão. Mas esse tema é uma continuidade de um trabalho, né, que a gente vem iniciando, relacionado a... que a gente vai chegar nesse tema, né, ligado a transtornos mentais. Só que para eu falar de transtorno mental, primeiro eu tenho que falar de mediunidade. Ok?
Então os médiuns esponja são aqueles que pegam as energias do ambiente. Pega a energia de outras pessoas. E detalhe, às vezes o médium esponja, boa noite, Renata, ele pega a energia de pessoas até online. Existem pessoas que são os empatas, né? São pessoas com uma capacidade fantástica de captar a energia do outro. O problema é que eles não sabem como filtrar. E existe como filtrar. Tá? Eu espero, se eu não falar no vídeo de hoje, eu espero numa próxima live, onde eu vou falar de defesa psíquica, ensinar a vocês como se defender. Todos nós somos médiuns, tá? Porém, alguns são muito mais complexos. Os médiuns esponja ou os empatas, né? Você pode ser empata e médium esponja. Você pode ser só empata, você pode ser só médium esponja. Ambos, tanto médium esponja quanto empata, eles captam a energia do ambiente. Só que o empata, ele capta muita energia emocional da outra pessoa. Ele consegue, inclusive, identificar o sofrimento que aquela pessoa tem. Entende? Enquanto que o médium esponja, às vezes ele não identifica, porque ele ainda não pratica ostensivamente a sua mediunidade, ele só sai carregado. Nossa, entrei naquele ambiente e me senti péssimo. Falei com o Joaquim, nossa, saí carregadíssimo. Apertei a mão de Maria, nossa, eu tenho que tomar um banho para descarregar, um banho de sal grosso, né? Existem pessoas que às vezes estão tão carregadas, e eu já tive essas experiências. A pessoa andando do outro lado da rua, na calçada, e você fala, caraca, meu irmão, a pessoa está muito carregada. Você do outro lado, a pessoa passando do outro lado da calçada, você já pega aquela energia. Isso, graças a Deus, hoje não acontece mais porque eu trabalhei a minha frequência vibratória. Quando eu sinto que há uma queda, eu imediatamente já sei como trabalhar com os meus guias espirituais e eu peço a eles, olha, encaminhe esse irmãozinho para a luz, mostra para ele, entende? Então ele acaba sendo encaminhado, né? Mas não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Porque eu sei quem são as minhas entidades, sabe? Eu chego ao fulano de tal, por gentileza, eu peço ao senhor que encaminhe esse irmãozinho que ele está necessitado. Agora, quando você não conhece as suas entidades, você vai pedir a quem? Eu te aconselho tomar um banho de sal grosso. Eu te aconselho fazer uma oração depois desse banho. Entende? E depois que você tomou esse banho de sal grosso, você ainda tem que tomar um outro banho. Isso vai ficar para a live onde eu vou falar sobre defesa psíquica. Ok? Eu espero que seja até a próxima live. Tá? E eu vou deixar para falar de transtornos mentais mais à frente ainda, tá ok? Então vamos lá. Empata a gente já falou, né? É aquele cara que, inclusive eu falei em lives anteriores, é aquele que capta o emocional do outro. A pessoa está vibrando medo, ele pega medo, ele começa a sentir medo. A pessoa está vibrando raiva, ele do nada ele fica irritado. De onde é essa raiva? Que irritação é essa? O empata, ele tem uma conexão emocional com as pessoas. Quando ele sabe direcionar essa sensibilidade ou essa sensitividade de empata, ele se torna um excelente terapeuta. Porque ele consegue, com isso, ele consegue estudar a alma da pessoa com a qual ele está lidando. Os empatas são potenciais terapeutas. Ok? O médium esponja é um terapeuta? Sim, claro que é. A diferença é que o médium e o empata, ele tem uma sensitividade que é dele. Entende? Isso é uma capacidade dele. Ele tem essa antena, né? Que faz essa captação psíquica do outro. Já o médium, ele é médium, ou seja, ele tem um mentor espiritual, um espírito que o acompanha e que está ali para lhe dar assistência. Olha, isso que está acontecendo é isso. Então, nesses casos, para você exercer o seu lado empata, é fundamental você ter um mentor espiritual do teu lado. É necessário, eventualmente, você desenvolver a sua mediunidade para que esse mentor ele consiga te dizer, olha só, isso que você está sentindo é isto.
Ok? Então vamos lá. O primeiro tipo de obsessão, a obsessão simples, é a que você é o encosto, né? O espírito que encosta em você do nada. Esse é o primeiro tipo de obsessão. Existe um segundo tipo de obsessão. É aquela obsessão ocasionada por entes queridos. Eu não estou colocando numa ordem, tá? Mas eu vou falar. Aquela obsessão ocasionada por entes queridos. Morreu teu pai, teu avô, tua mãe. É normal que esses espíritos se encostem naquele membro da família com o qual ele tinha mais afinidade. Então a mãe tinha 2, 3 filhos. Ela vai se encostar no filho ou na filha com o qual tinha mais afinidade. Ou, em alguns casos, naquele filho que era considerado mais problemático. Por quê? Porque a mãe ou o pai que morreu, né, vai tentar ajudar aquela pessoa, né? Ai, eu morri preocupado com meu filho, eu tenho que ir lá na terra, eu tenho que ajudar o meu filho, sabe? Ou em alguns casos, como é muito comum, nem sabe que está desencarnado. Entra e sai na casa daquela pessoa, né? E interfere nas questões pessoais daquela pessoa, né? Entra uma pessoa na tua casa que você sempre teve simpatia por ela, de repente você passa a ter antipatia por aquela pessoa, você não sabe por quê. Às vezes a influência da tua mãe, do teu pai, de algum familiar teu desencarnado que não foi com a cara daquela pessoa, e o problema não é teu, é do espírito. E você acha que é teu, porque ele transfere esse emocional. E você não está acostumado a identificar, olha, essa emoção é minha, esse pensamento não é meu. Entende? Então, o lance é você saber identificar o que é um pensamento e o que é um sentimento e filtrar. Separar o joio do trigo, digamos assim. Ok? Então, esse tipo de obsessão ocorre de duas formas. Do obsessor para o obsediado, ou seja, tua mãe, teu pai, teu avô, teu tio, teu irmão, tem, né, ele que te obsedia. Às vezes não é mal intencionado, como eu disse, às vezes era para resolver alguma pendência, às vezes porque ele tinha preocupação com esse filho, e às vezes porque ele era muito apegado a esse filho ou essa filha. E aí ele se encosta e fica ali. E aí, se tu não fizer nada, ele vai continuar ali. E quais são as consequências disso? A primeira é ele interferir na tua vida. Ele começa a interferir, começa a mudar a frequência. Sabe? Do nada você perde o interesse pelo teu marido, pela tua esposa, e você não sabe por quê, perdeu o tesão. Por quê? Porque ele está tão próximo que ele não sente atração por aquela pessoa. E você pensa que é você que perdeu, mas não é não. É que ele está junto. Sabe? Isso no plano espiritual tem uma implicação muito complexa, porque pode atingir às vezes nem você, mas o outro, e você não sabe por que o outro perdeu interesse por você. Acontece isso. Sabe? Porque eu não estou interessado na mãe dela. É mais ou menos isso, entende? A pessoa também não tem consciência por que ela perdeu interesse por aquela pessoa. Existe isso. Entende? Essas influências. Vou falar de um terceiro tipo de obsessão. Desculpe, e essa obsessão ainda familiar, ela pode ocorrer do encarnado para o desencarnado. Eu conheci uma amiga que ela chorava pela perda do pai. E numa mesa de desobsessão, ela foi orientada, olha, deixa teu pai em paz, sabe? E tiveram que chamar o pai dela, o espírito do pai, para ele vir dizer, minha filha, não se preocupe comigo, eu estou bem, eu estou em paz, tá? Fique tranquila, etc. Quem estava obsediando o morto, o desencarnado, era a filha, por conta do apego, tá? Porque tudo é frequência, sintonia, apego. Pensou, e detalhe, espírito, pensou, Antônio, pronto, o Antônio já está presente na tua vida. Não é igual aqui no físico não, que o Antônio ainda vai vir lá de Nova York, vai pegar o avião. Não, ele pode estar em qualquer parte do planeta. Você pensou, é automático. Porque no plano astral, o plano astral se encontra na quinta dimensão, é o mundo dos mortos. Mas a quinta dimensão não é um mundo de luz, etc. A quinta dimensão superior. Mas existe a quinta dos infernos. Existe a quinta dimensão inferior, o astral inferior.
tudo na vida tem um lado superior e um lado inferior. Aqui na Terra não tem? Se você for para a Suíça, você não está no céu. Se você for para o Tibete, você não está no céu. Mas se você entrar se você entrar lá no Complexo do Alemão em pleno tiroteio, você não vai estar no inferno? Simples assim de entender. Acontece também assim no plano espiritual. Existem regiões mais iluminadas e regiões mais pesadas, mais densas. Isso também acontece no plano espiritual. Tá? Então vamos lá. Terceiro tipo de obsessão. O terceiro tipo de obsessão que eu quero citar aqui é uma obsessão ocasionada por feitiços, magia. Existe isto. Existem trabalhos simples, onde a pessoa vai e coloca o espírito de um morto encostado em você. Por que ela faz isso? Para te prejudicar. Porque ela sabe que isso não é legal. Um espírito recém-desencarnado vai causar problema na tua vida. Pode causar miséria, pode causar doença, pode causar, como eu citei, desavença. Sabe? Existem pessoas que trabalham dessa forma. E a coisa é tão simples, não precisa de fazer trabalhos de magia, sabe? Às vezes você vai lá no cemitério ou vai lá na igreja, faz algumas coisas específicas que não cabe aqui explicar, e aquele espírito passa a te acompanhar. Sabe? Coisas muito simples. E tem gente que parece que não tem o que fazer, né? E vive trabalhando com esse tipo de coisa, fazendo esse tipo de coisa. Lógico que tudo tem causa e efeito, né? Um dia a conta chega, não é isso? Então, como é que acontece esse caso? Existe uma mulher que ela é invejada e a colega do trabalho, ela quer prejudicar aquela colega. Ela quer que ela seja mandada embora porque ela pode vir a tomar o meu cargo, então essa mulher está me fazendo sombra, eu vou fazer um feitiço para ela. Ela faz um trabalho, aquela mulher coloca um espírito barraqueiro ou um espírito... ou um espírito, né, que tem um comportamento que ela já sabe que o patrão não vai gostar. Então ela joga aquele espírito em cima daquela pessoa. E aquela pessoa passa a ter um comportamento do nada estranho. Começa a gritar, começa a fazer umas coisas. Entende? Ou roubar o dinheiro da empresa e a pessoa não tinha o hábito de fazer isso. Ou cria uma confusão, cria desavença, faz uma pessoa enxergar você de um jeito, o outro enxergar do outro. Cria um inferno. Dependendo do espírito com o qual ela trabalha, ele cria um verdadeiro inferno na vida daquela pessoa. Coloca uma pessoa contra a outra, faz um inferno. E o que acontece nesses casos? Né? Isso é um dos casos. Eu já vi um caso, né, de uma menina, lógico, que ela era uma filha de família, uma menina direita, e que fizeram um feitiço para ela simplesmente virar uma alça de caixão, né, como se diz, né? Sai um, vem outro e põe a mão. Conhece essa história? Ela passou, toda semana ela estava com um namorado diferente. E começou a ficar mal vista, né? Todo mundo começou a ficar achando estranho aquilo. Cada semana essa menina tá na garupa de uma moto, tá num carro com outro cara, né? Porque a pessoa que fez o feitiço para ela queria prejudicar ela moralmente. Entendeu? Queria colocá-la, inclusive, dentro de um prostíbulo. A intenção dessa pessoa era essa. Foi descoberto o trabalho, foi desfeito o trabalho e a pessoa voltou a ficar normal. E por que a pessoa entra por esse caminho? Às vezes a pessoa também já tinha uma certa tendência, né? Lógico. Poxa, se eu tô sentindo que, peraí, por que os homens estão tudo me olhando e eu tô querendo ir com eles? Isso não é meu. Eu não tinha esse hábito. Eles me olharam e eu tô já querendo me entregar? Que história é essa? Então, quando você percebe esse tipo de mudança no teu comportamento, você procura imediatamente uma ajuda numa casa espírita de confiança. É necessário ver o que está acontecendo, porque às vezes é um espírito que foi colocado ali para te desencaminhar. Existe isso. Existem espíritos que querem prejudicar a imagem do outro, sabe? Para os mais variados fins, né? Eles fazem esses tipos de trabalho, né? Com espíritos obsessores. Ok? Existem formas de fazer isso? Claro que existe. De desfazer isso? Claro que existe.
tá? São trabalhos específicos, que isso varia de caso para caso, tá? Somente uma pessoa, um sacerdote ou uma entidade, de preferência que seja num médium muito tarimbado, muito bem firmado, seguro de si, para desfazer esse tipo de trabalho, ok? Existem alguns banhos que você pode fazer? Certamente que existem, tá? Banhos continuados até você conseguir, né, desfazer aquilo ali. Existe essa possibilidade, tá? Que não é o vídeo de hoje, tá bom? Eu vou entregar quando eu falar de defesa psíquica, banhos, defumadores, isso tudo a gente vai falar ainda em nossas lives. Vamos lá, gente. Um quarto tipo de obsessão muito comum é obsessores vindo de vidas passadas. Pessoas com as quais você teve ou tem ainda desavenças de vidas passadas. Esse é o mais comum de todas as obsessões, que são uma das obsessões trabalhosas. Por quê? Porque são espíritos que você causou algum prejuízo em vidas passadas. Sabe? Você pode ter sido injusto com essa pessoa, você pode ter sido violento com essa pessoa, emocionalmente, fisicamente, você pode ter causado prejuízo financeiro a essa pessoa, você pode ter sido... Olha, os motivos são os mais variados possível. Problemas de herança, roubo de empresa, sabe? Você era sócio daquela pessoa e você deu uma volta no teu sócio, sabe? Problemas ligados passionais, problemas de traição, você traiu aquela mulher te traiu, ou, né, triângulos amorosos, você sabe? Coisas assim dos mais variados. E daí vai até as questões de crimes passionais, né? Fulano matou cicrano, torturou fulano, e aí vai, torturas de guerra, torturas ligadas a... Enfim, a gama de motivos pelos quais esses espíritos estão no teu cangote, às vezes desde o teu nascimento, são os mais variados possível. Maria, seja muito bem-vinda. Então, o que acontece nesses casos? Esse tipo de obsessão, ele é uma obsessão um pouco mais complexa. Por quê? Requer mudança de conduta. Requer que você mude a sua conduta. É necessário que você mostre a ele, de alguma forma, que ele está equivocado, que ele não tem por que te procurar. Mas ele me conhece, meu nome hoje é Antônia. Como é que esse espírito me conhece se eu não era Antônia na vida passada? Boa pergunta. Isso vai dar ensejo para a gente falar do último tipo de obsessão que eu vou falar, que é o que está mais comum nos dias de hoje. Tá? Por que ele não conhece a Antônia? Teu nome é Antônia hoje? É. Mas não é com a Antônia que ele tem o problema. Ele tem o problema com a Joaquina da vida passada. Ou seja, Dom Pedro não tem problema com a Antônia. Dom Pedro tem problema com Carlota Joaquina. Deu para entender agora? Então, aí eles se reencarnam, Antônia e José. José é a reencarnação de Dom Pedro e Antônia é a reencarnação de Maria Joaquina. Deu para entender agora como é que é o problema? Às vezes voltam, reencarnam juntos. Em alguns casos é espiritual, sabe? Carlota Joaquina reencarnou, mas Dom Pedro não. E Dom Pedro está no cangote dela, né? É uma mulher que traiu ele, que ele era apaixonado por ela, sei lá, tiveram lá seus arranca-rabos, né? Quando eram encarnados naquela época, e não esqueceram do drama ou não perdoaram por algum motivo. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Estou dizendo que isso aconteceu, né? Talvez Dom Pedro já tenha até reencarnado, já evoluiu. Carlota Joaquina já está em outro nível também. A gente não sabe, isso é uma questão muito pessoal de cada um. Eu estou dando apenas um exemplo, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora até básico. O Bolsonaro com um ministro lá.
né, o cabeça de ovo. Com certeza eles têm problemas kármicos de vidas passadas. Isso aí é óbvio, ululante. Entende? Que eles têm problemas sérios de vidas passadas. Quem era quem? Né? Se puxar, se fizer um trabalho, uma terapia de vidas passadas ou uma apometria, às vezes até numa mesa de desobsessão, você consegue descobrir quem eles eram. Entende? Se for autorizado, saber quem eles eram, vai saber, sei lá, em uma outra vida eles eram, né? Provavelmente esse drama ocorreu no Brasil, pode ter ocorrido em Portugal, pode ter ocorrido, enfim, né? Nessa linhagem, né? Que vem lá, ancestral nossa, né? De onde vem esse problema entre eles dois? Sabe? É uma coisa séria. Entende? Certamente que ele não foi santo com cabeça de ouro em outra vida. Alguma coisa tem, sabe? Porque é muito forte. Ah, é só político, é só dessa... Não, não é. Tenho absoluta certeza que não é. Sabe? Existem tramas criadas aí e que acaba acontecendo, sabe? Então, vamos lá. Então, os obsessores relacionados a questões mal resolvidas de vidas passadas. Essas obsessões, como se resolve? Primeiro, elevando a tua frequência vibratória, mudando as suas inclinações, suas más inclinações. Vamos supor que tu deu volta no cara numa vida passada. Se você nessa vida prova que você é um cara honesto, ele começa a olhar aquilo e fala, ué, ele tá vendo o cara da vida passada, ele não tá te vendo. Mas ele tá vendo que tem algo de diferente, sabe? Você não tá fazendo as mesmas coisas que antes. A tua vibração mudou, a tua frequência mudou. Sabe, peraí, cara, eu tô perseguindo um cara que é legal, cara. E eu achei que esse cara não prestava. Entende? Até que chega um ponto que o próprio obsessor ele desiste do processo. Tá? Isso aconteceu com o Divaldo Franco. Ele tinha um obsessor que seguiu ele a vida toda. No final, no final dessa última encarnação de Divaldo Franco, o obsessor chegou para ele e o parabenizou. Olha, você me ensinou, tá? Você me fez desistir, né? De me vingar de você. Você me ajudou no meu processo evolutivo. Então ele conseguiu ajudar esse obsessor a se livrar. A outra forma que você tem também é de orar por ele, pedir por ele. Orador, mas não é ele que está me obsediando, ele que está no meu cangote me fazendo mal? Eis o X da questão. Você sabia que o obsediado que a vítima é o obsessor? Se ele está no teu cangote, é porque você aprontou com ele. Sabe? Ele não vem à toa, ele não vem gratuitamente que ele não gosta de você. Existe isso? Claro que existe. Existem espíritos que realmente, né, teimosos, né, que baseado em inveja. Existe, tanto no plano físico quanto também no plano espiritual. Tem espíritos que não gostam de você, que a tua luz incomoda. Existe isso, sabe? Eu não vou com a cara desse cara, sabe? Existe, tá? Então, essa é uma das formas de você ajudar esse espírito. Por quê? Bom, é o que eu citei, né? Você fez um mal a ele, então ele está no teu cangote. Ah, lembrei. Um exemplo que aconteceu no centro espírita, tá? Um obsessor causando um mal terrível ao encarnado, problemas de saúde, problemas sérios, sabe? Tipo, comendo o osso mesmo do encarnado, sabe? Mais ou menos uma coisa bem séria. E aí, esse espírito foi chamado, por que você está fazendo isso? Você está perdendo teu tempo e tal, aquela coisa toda, né? Vamos doutrinar esse irmãozinho, né? Poxa. Até que o espírito revelou, você não sabe o que ele fez. Ele matou minha família inteira, estuprou minhas filhas, etc. Fez e aconteceu. E agora, José? Como é que tu vai dizer para esse obsessor? Como é que você vai conseguir doutrinar um obsessor desse? Fala para mim. Não é fácil. É com muita paciência, com muita calma, sabe?
E o obsediado, ele tem que se resgatar, cara. Ele tem que se curar. Ele tem que praticar caridade. Ele tem que entrar aí por uma ONG, ajudar meninas abusadas, sabe? Ele tem que fazer alguma coisa, porque a dívida dele não é uma dívida simples. Ele fez, desculpe, merda numa vida passada. E não foi pouca, sabe? Então, nesses casos, é complicado. É um tipo de obsessão que eu já diria até complexa, que é a próxima obsessão que eu vou falar, tá? As obsessões complexas. Ok? E como, volto a frisar, essas obsessões se dão por sintonia, frequência vibratória. Detalhe, você sempre traz essa sintonia, essa frequência vibratória de vidas passadas, queira ou não queira. Se você foi uma pessoa ambiciosa numa vida passada, você vai voltar a ser ambicioso nessa vida. E é aí onde o inimigo vai te pegar, porque os teus dramas de vidas passadas estavam ligados à ambição. Você teve inimigos ligados à ambição, um deu a volta no outro, sabe? Ligado à ambição. Se você é uma pessoa que é irada, tenha certeza que muitos problemas que você tem de obsessão estão ligados à ira. Você pode ter matado, você pode ter participado de guerra, você sabe? Crimes passionais, né? Pessoa impulsiva, né? Pegou uma arma e matou a outra pessoa, ou agrediu, né? Fisicamente, verbalmente. Então, a tônica está sempre aí, gente. Vaidade, orgulho, a pessoa que é vaidosa demais, ela quer porque quer brilhar e não consegue brilhar. Ela tem um monte de amiguinhas invejosas, às vezes não é nem só as amigas. Ai, todo mundo me inveja. E aí tá um detalhe que muita gente não sabe. Essa inveja às vezes é ocasionada por obsessores. Entende? Que não quer que você brilhe, não quer que você vá adiante. Por quê? Porque numa vida passada você pisou em todo mundo, você, por conta da tua vaidade, você humilhou outras pessoas, pisou em outras pessoas. Entende? Porque a tônica continua, gente, de encarnação para encarnação. A tônica continua. Certo? Então vamos lá. Outro tipo de obsessão. Eu vou falar agora de uma obsessão complexa. Tá? As obsessões complexas. O que são as obsessões complexas? Uma delas eu acabei de citar, tá? Mas não é a única. Tá? Casos muito graves, coisas que você realmente aprontou e fez, etc. Casos em que você lidava com público, políticos, religiosos, sabe? Bruxos, pessoas que participavam de instituições ocultas e que faziam trabalho de magia. Casos de abuso, casos de prostituição, casos de submundo. E casos ligados a instituições ocultistas de vidas passadas, ou seja, você frequentou lá a Opus Dei, lá da Igreja Católica, numa vida passada, e lá vocês tinham pactos, acordos, votos de pobreza, votos de não sei o quê, sei lá, estou dando um exemplo. E aí você volta nessa encarnação com esse prejuízo, você não sabe porque você não consegue prosperar. Porque você fez voto de pobreza numa vida passada, sabe? Ela, apesar de ser um tipo de obsessão complexa, né? Por quê? Porque os irmãozinhos com os quais você tinha conexão, eles como que ficam te puxando de volta para a ordem. Existe um laço, uma frequência vibratória com a qual você se sintoniza, que você não sabe porque nesta atual vida você quer ou você não quer, você está fugindo, mas você tem um laço ligado a eles, uma conexão forte com eles, você quer fugir desse ambiente, né? Você não quer voltar a ser uma bruxa ou um bruxo. Você foi queimada na fogueira, mas as irmãzinhas com os quais você se relacionava, elas ficam te puxando. Os irmãozinhos da escola ocultista da qual você pertenceu e que às vezes não era de alta magia, era de magia negra,
eles continuam te puxando, eles continuam te querendo, não, volta aqui, irmão. Entende? Nós queremos você aqui. Há uma frequência com qual, um laço do qual você não consegue se desligar com muita facilidade. Como desfazer isso? Através de trabalhos de antigoécia, de antimagia e a apometria. Sabe? São as únicas formas que eu conheço de você se desvincular disso. Porque, do contrário, você volta a entrar por esses mesmos caminhos, mesmo que você não queira. Sabe? Você acaba se sentindo atraído por esses caminhos. Entende? E às vezes você nem sabe que se trata disto. Como dizia Abade Eliphas Levi, que foi um grande conhecedor da alta Goécia e da anti-Goécia, né? Ele dizia que uma missa rezada numa má intenção, a mesma missa que você rezou na semana, no domingo passado, nesse domingo você resolve rezá-la com uma intenção diferente, ela tem efeitos diferentes. Então você às vezes está dentro de uma igreja, você nem sabe que você está participando de um ritual de magia negra e você nem sabe, porque você não conhece quem é aquele padre, você não sabe qual é a intenção daquele padre. E às vezes nem o padre sabe, ele é usado. Sabe? Todas as missas são assim? Não. Por isso você tem que saber onde você pisa. Você tem que saber exatamente em que igreja você está entrando, em que instituição você está frequentando, para você saber qual é a missa que está sendo rezada ali. Sabe? E às vezes a coisa é de uma forma bem sutil que você nem percebe. Um simples gesto que o padre faz tem um significado magístico e que você desconhece. Sabe? Então vamos lá. Por exemplo, vou dar até um exemplo, tá? João Paulo II, ele tinha um comportamento que o Papa Francisco já tinha outro totalmente diferente. A Igreja Católica já teve papas da luz e papas das trevas. Para vocês entenderem até que ponto chega isso. Entendeu? Entende? Porque tudo na vida é dual. Tudo na vida é dual. Aqui e agora. Você pode ir para um lado como você pode ir para o outro. Por isso nós temos que estar sempre vigilantes. O que faz isso valer? O que faz valer a sua intenção, o teu coração? Você é uma pessoa bem intencionada, um coração puro, sincero, verdadeiro, você pode estar onde estiver, que você vai estar ali protegida e guardada pelos seus anjos da guarda, pelas suas entidades, pelos seus guias. Eles vão estar junto com você, porque o teu coração é daquele jeito, independente de onde você esteja. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: um anjo pode entrar no inferno, ele não vai deixar de ser anjo. Sabe? Mas um diabo, ele não consegue entrar no céu. Ele sempre vai vibrar na frequência baixa e densa. Entende? Porque ele não consegue se levar, ele não consegue subir, ele não tem asas para subir. Ele é pesado, ele é denso, puxa para baixo. Entende? Então vamos lá. Outro tipo de obsessão que muita gente desconhece agora, que eu quero falar para vocês. Obsessão entre encarnados. A obsessão entre encarnados se dá do seguinte fato: você tem um inimigo de vidas passadas, você encarnou, ele também reencarnou. Na maioria das vezes, esses inimigos, eles vêm em família. Pais, mães, avós, filhos, tios, tias, cunhados e cunhadas, sogros e sogras, enfim. Né? E aí? Um vizinho que às vezes não vai com a tua cara, sabe? Eles estão sempre muito próximos. E existem alguns casos que eles não estão próximos fisicamente, mas estão energeticamente, ou seja, de vidas passadas. Lembra que eu citei o caso do Dom Pedro e Carlota Joaquina? Muito parecido.
Ou seja, esse teu obsessor está lá no Japão e você está encarnado lá, você está encarnado aqui. Só que a nível astral, no plano astral, no mundo espiritual, vocês se degradiam, vocês se encontram e vocês não sabem porque há né? Você não tem consciência porque a tua energia mudou, tu acordou mal-humorado. Por quê? Porque à noite você teve um problema com aquele cara ou com aquela pessoa. Existe esse tipo de obsessão entre encarnados, tá? Por quê? Porque a obsessão sempre ocorre a nível espiritual, mesmo que você e o teu inimigo de vidas passadas estejam encarnados, as personalidades daquela vida, daquela existência, continuam existindo no plano espiritual. E quanto mais forte essa personalidade, mais complicado é. Como é o caso de um Dom Pedro, de uma Carlota Joaquina, de uma Princesa Isabel, sabe? De um Abraham Lincoln, de um Kennedy, sabe? São personalidades fortes, que não se desintegram da noite para o dia. Esses espíritos, se você invocar esses espíritos em algum momento, tá? Eles podem facilmente virem ao teu encontro. Existe uma maneira adequada de você invocar um espírito desse. Às vezes, dependendo da afinidade, você não precisa de ritual nenhum. Basta falar, fulano de tal e tal e tal, te chama em nome de Deus. E ele vem na hora. Ele concorrer ao teu chamado. Ele aparece na tua frente. Entende? Então, assim, não é difícil a invocação desse espírito. Agora, arque com as consequências, né? Que você não sabe com quem ele vem acompanhado. Então, imagina você invocar um Lula da vida depois de encarnado. Tu tá frito, filho. Tu tá frito, que esse cara vai vir muito mal acompanhado. Entende? É um fato, é uma realidade, não tem pra onde fugir. Entende? Ele já é mal acompanhado, imagine depois desencarnado. Aí que a coisa vai ficar esquisita. Entende? Então, assim, é assim que acontece, tá? E existe hoje a obsessão mais comum e que em muitos centros espíritas, alguns médios ainda não se deram conta disso. É a auto-obsessão. O que é a auto-obsessão? Agora você vai entender. A auto-obsessão é o seguinte: é a obsessão de uma personalidade sua sobre você. Digamos que você foi, né, um padre da Igreja Católica numa encarnação passada. Então, nessa encarnação, esse padre ele vai querer novamente entrar para a Igreja Católica. Ele não quer, ele é casado com a Igreja, ele fez um pacto com a Igreja. Então, ele tem que voltar para a Igreja. Então, às vezes, você quer ser evangélico, você não consegue, você tem problema. Você quer ser espírita, você não consegue. Ele está ali no teu cangote com aquela mesma visão de católico. E você não sabe por que você tem certas crenças que te limitam. Por que algumas vezes você é sabotado nos relacionamentos? Porque você fez voto de castidade numa vida passada e você não sabe que isso está bloqueando os teus atuais relacionamentos. Você não sabe por que você não prospera. Por quê? Porque você fez voto de pobreza quando você foi padre. Então você não prospera. Então você tem que estar muito atento a isso. Esse tipo de obsessão, você tem que pegar essa personalidade e encaminhá-la para o plano espiritual para ser cuidada, para mudar essas crenças, torná-la consciente. Você tem que lançar luz sobre essa personalidade, torná-la consciente, livre dessas crenças e retomar, porque ela é um fractal de sua alma. É como se a sua alma ela tivesse dividida em várias partes. Uma na sua personalidade que foi padre, outra na personalidade que você foi um bruxo, outro na personalidade que você foi um mendigo, outro numa personalidade em que você foi
um mestre lá da maçonaria, outro na personalidade que você foi um rei. Ou seja, vários fractais da sua alma divididos em várias personalidades de vidas passadas. E que estão separados, por quê? Porque são apegados àquilo que vivenciou. Por quê? Elas são apegadas a quê? O padre é apegado às questões da igreja. O mendigo apegado ao sofrimento de ter passado aquela vivência como mendigo. Sabe? O político, ele é apegado às questões políticas. Sabe? Então, nesses casos, essas personalidades, quando elas são muito fortes, elas às vezes se acoplam a você, por elas serem muito fortes, às vezes ela é mais forte do que a sua. Digamos, a personalidade de Dom Pedro. Não tenha dúvida que uma personalidade dessa é extremamente forte e influencia a atual personalidade de uma reencarnação de Dom Pedro. Ou seja, ele traz isso por uma questão de óbvia, naturalmente. Entende? Então esse Dom Pedro, ele passa, essa reencarnação de Dom Pedro traz toda uma energia ligada a ele. Entende? E certamente que isto vai favorecer, né, certos caminhos, certas conexões, até políticas, e fazendo esse Dom Pedro novamente chegar ao poder. Há quem diga que Bolsonaro é a reencarnação de Dom Pedro. Se não me engano, Dom Pedro, não sei se é Dom Pedro I ou Dom Pedro II, que Bolsonaro é a reencarnação dele. De Dom Pedro, não sei se o primeiro ou o segundo, eu vou pesquisar isso. Então, tu acha que Dom Pedro não tinha inimigos? Tinha inimigos, tinha pessoas que não gostavam dele. Agora, quem era o cabeça de ovo, eu não sei, eu não entrei nesse mérito da questão, entende? Então, esses retornos, essas reencarnações, elas voltam a acontecer. Sabe, os dramas, as questões, elas voltam a acontecer. Entende? Então, assim, esse tipo de obsessão, veja, o cara, ele tem dois tipos de obsessor. Um, que é a personalidade da vida passada, que influencia. Influencia por quê? Porque a realidade na época de Dom Pedro não é a realidade dos dias de hoje. Então, às vezes, acaba limitando certas atitudes. O cara tem que ter a mente aberta e entender que ele não está mais na época do Brasil Império. Entende? Então, ele tem que entender que nós estamos num Brasil complicado, lidando com pessoas extremamente complexas e maquiavélicas. Então, eu tenho que saber lidar com essa turma. Eu não posso ter a mesma mentalidade, né, que eu tinha numa encarnação passada, senão eu vou ser engolido. Entende? Então, às vezes, a falta de astúcia, às vezes, também está relacionada a isto, a uma visão limitada. Entende? Por mais que você tenha essa energia de chegar ao poder, de ter uma multidão que te aplaude, né? Pô, né? Se for o Dom Pedro II, vamos supor que o cara que deu lá a independência. Já pensou? O cara desse, ele tem uma influência muito forte no Brasil. Entende? Ele consegue mover multidões, né? Em prol da pátria, né? Em prol da independência de uma nação. Veja que ele ainda luta pela independência de um país. Né? E ele é perseguido justamente por aqueles que não querem a independência. Aqueles que ainda querem se manter no poder, no domínio, no controle. Entende? Então, assim, a gente tem que estar muito atento a isto. Isto pode acontecer com qualquer um de nós, tá? Quaisquer um de nós pode estar submisso a isso, ok? Então, esses são os tipos de obsessão que eu queria compartilhar com vocês. E dentro da auto-obsessão existe uma outra questão que eu só vou antecipar aqui, que não é o tema de hoje, que está ligado à mediunidade. Mas existe uma segunda auto-obsessão, que são as subpersonalidades. Essas subpersonalidades, elas são criadas ou em vidas passadas ou numa vida presente, na infância, por exemplo, quando uma criança é muito abusada, tá? Ela às vezes é uma criança boazinha,
mas às vezes ela passa por certas situações em que ela cria uma segunda personalidade a fim de se proteger. Ou seja, ela era boazinha, mas ela cria uma personalidade que é malzinha para se defender, para se proteger. Então ela tem um lado bom e um lado mal. E isso às vezes chega a proporções muito complexas, tá? Existe isso, tá? De modos que essa segunda personalidade às vezes fica numa guerra. Poxa, eu sou tão boazinha, eu queria voltar a ser uma pessoa boa, mas eu não posso, porque senão, né, o mundo é tão mau, é tão ruim, é tão cruel, que eu vou continuar sendo má. Essa guerra de personalidades, ela gera transtornos mentais. Então, às vezes, os transtornos mentais, só vou antecipar aqui, eles estão ligados a personalidades suas, de vidas atuais ou de vidas passadas, e de outros espíritos de vidas atuais e de vidas passadas. Sabe? Eu já presenciei situações de obsessão, de encarnado, de personalidade de vida atual, obsediando a vida atual de outra pessoa. Sabe? Da pessoa às vezes tem até trejeito e jeito de falar da outra pessoa. Isso é uma forma de obsessão, vocês não têm a menor noção. Porque o que acontece? A mente fraca, ela é obsediada por uma mente mais forte. Existem pessoas que têm uma mente tão forte, tão influente, que ela consegue entrar na tua psique e praticamente comandar você. Eis a importância da gente estar sempre conectado com o nosso anjo da guarda, com o nosso eu superior. Entende? A fim de justamente evitar ser vítima de obsessões das mais variadas possíveis, às vezes até de nós mesmos. Sabe? Conhece aquela história? Eu vou até falar de mim, né? Às vezes, uma vez eu passei por uma situação de uma pessoa abusada em que ela me tirava do sério. E eu falava assim para ela: eu não tenho medo de você, eu tenho medo de mim. Do que eu posso fazer contigo. Foi uma fase da minha vida, né, em que realmente foi uma situação muito complicada, em que uma pessoa me tirava muito do sério, né? E eu falava isso pra ela. Eu falava assim: eu não tenho medo de você não, cara. Eu tenho medo do que pode acontecer contigo. Sabe? Por quê? Porque a gente sabe que tem um lado que tá ali guardado, né? E que se esse lado vier à tona, ele pode vir a causar um estrago, causar um problema. E isso foi alimentado quando, esse outro lado? De vidas passadas, não tenha dúvida. Entende? Então, quando você tem aquele lado que você não quer reconhecer, ou que você não quer enxergar, né, tem absoluta certeza que aí, eventualmente, está a personalidade que precisa ser curada no seu inconsciente de vidas passadas. Alguns estão ligados à ira, outros estão ligados à vaidade, outros estão ligados à ambição, outros estão ligados à luxúria, outros estão ligados à gula. Sabe? Não sei porque eu tenho essa fome, né? Às vezes você foi um glutão numa vida passada. Não sei porque eu bebo. Às vezes a bebida não é nem de um obsessor, às vezes era você que numa vida passada era lá um ébrio da vida, né? E essa personalidade voltou no seu cangote. Entende? Você volta a ter o vício da bebida. Então, gente, obsessão está mais ligada à personalidade de espíritos encarnados ou desencarnados. Personalidades suas próprias ou de terceiros. Se você quer aprender mais sobre personalidades, mais sobre obsessão, eu te aconselho a entrar no canal Aposofia, @Douglas Guimel, no YouTube. Vai na pasta lá, ou no podcast chamado Mentoria Espiritual. Lá eu tenho 3 videoaulas falando de obsessão. E ainda tem mais um vídeo, com certeza mais um, eu acho que mais 2, mas com certeza mais um eu tenho, também falando sobre obsessão. Entende?
Eu espero ter contribuído até aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem, tá? Eu vou aqui até abrir para pergunta. Quem quiser fazer alguma pergunta, Renata, Piedade, Efigênia, Maria. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade para fazê-la. Ok? Na próxima live eu vou falar sobre defesa psíquica. Como se defender psiquicamente. Ok? De feitiçaria, de ataques espirituais, como defumar a tua casa, os banhos que você pode tomar para se proteger, banhos de limpeza e banhos de proteção e banhos de fortalecimento, sabe? Eu espero poder estar entregando vocês o máximo de informações para que vocês possam se proteger e se defender e se conectar melhor, né, com seu eu superior, com seus mentores, com a sua equipe espiritual. Entenda uma coisa, só para concluir essa live, ninguém está sozinho, você nunca está sozinho. Saiba escolher a tua frequência vibratória. Quando você eleva a tua frequência vibratória, os obsessores, eles ficam tentando. Sabe como é que eles tentam? Tentação. Por isso a oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se eu cair, me livra do mal, meu Deus. Eles jogam pedra. Eles sabem teu ponto fraco, ou seja, é a ira. Eu vou botar algumas pessoas para implicar com esse cara, para tirar ele do sério. Teu problema é a luxúria? Eu vou colocar um monte de mulheres na vida desse cara, eu vou botar um monte de homem na vida. Teu problema é ambição? Eu vou brincar com ele. Enquanto ele está querendo ficar rico, né, fazendo de tudo para ficar rico, eu faço ele perder tempo na vida dele, e a vida dele, né, a missão espiritual que ele tem, o caminho de felicidade que ele tem, que às vezes está longe dessas questões de ambição, né? Então fiquem atentos a isto. Os nossos obsessores nos conhecem como ninguém. Eles sabem exatamente seu ponto fraco. Eles sabem como te atingir. Ok? Vaidade, nossa. Ok? Eu espero ter contribuído com a live de hoje. A próxima live nós vamos falar sobre defesa psíquica. Se você gostou, deixa seu like e seja muito bem-vindo à próxima live, que será na sexta-feira, tá? Nós vamos criar esse hábito de nossas lives ser sempre às sextas-feiras. Ok? Gratidão. Shalom.